Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas, da TV Universitária, começa agora. Ontem, os brasileiros foram às urnas para eleger seus representantes pelos próximos 4 anos. A histórica polarização entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, em partes, chegou ao fim. O resultado de ontem mostrou uma migração da direita para a extrema-direita, fortalecendo assim o projeto de governo conservador do deputado Jair Bolsonaro, o candidato com o maior número de votos no primeiro turno. O partido Jair Bolsonaro, o PSL, venceu 98,7% dos municípios que antes eram dominados pelo PSDB nas eleições para presidente. De partido nanico, o PSL conseguiu eleger a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, perdendo apenas para o PT, justamente, em número de novos deputados. No segundo turno, teremos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, do PT, disputando a presidência pelos próximos anos em um país igualmente ou ainda mais polarizado do que antes. Nesse panorama, o Grandes Temas convidou especialistas para debater o resultado das eleições do primeiro turno e o que está em jogo diante das propostas dos candidatos e do ânimo social refletido no voto dos brasileiros. Estão comigo aqui no estúdio Henrique Alonso Pereira, coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da UFRN, Daniel Alves Pessoa, professor do Departamento de Direito da UFERSA, a Universidade Federal Rural do Semiárido. Professor Haroldo Loguércio Carvalho é, então, professor do curso de História aqui da UFRN. E Gustavo Freire Barbosa, advogado, mestre em Direito Público pela UFRN e integrante da Rede Nacional de Advocacia e Advogados Populares. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado. O programa Grandes Temas está sendo também transmitido ao vivo pelo Facebook. Envie sua pergunta pelo nosso endereço facebook.com/GTTVU. Ou, se preferir, envie sua pergunta para o nosso WhatsApp através do número 99193-6032 e participe conosco. Bom, meus caros, o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018 confirmou o que esperávamos, né, a polarização entre forças de centro e de esquerda e a força da extrema-direita, numa ascensão impressionante nos últimos tempos, mas que cristaliza, de certo modo, não é, uma força crescente do conservadorismo político no Brasil e que agora empurra essas duas forças para uma polarização ainda mais acirrada, ainda mais aguda para o segundo turno. Esperamos que a gente tenha efetivos debates entre os candidatos, porque na ausência do líder das pesquisas, dos debates, não ficamos muito com impressão de um programa, né, de governo, propostas claras, apenas frases um pouco mais polêmicas, posições mais polêmicas, mas esperamos que agora o segundo turno realmente apresente a confrontação de projetos políticos para o país nos próximos 4 anos. Queria que a gente primeiramente contextualizasse essas eleições do primeiro turno, para presidente, sobretudo para presidente, não é? Mas podemos também considerar outros aspectos aí dessa primeira rodada do pleito eleitoral de 2018. Começo contigo, Henrique. Como é que você acompanhou, então, as eleições desse primeiro turno e os resultados que elas apontam? Boa noite. Boa noite. Eu penso que os resultados que nós tivemos mostram que o eleitorado assumiu uma postura, quer dizer, foi favorável a uma postura meio que antissistema, né? Vários políticos que tiveram expressiva votação, vários candidatos e candidatas que tiveram expressiva votação, alguns inclusive não apenas no espectro político da direita, mas também da esquerda, né?
tinham essa mensagem, eram pessoas novas no cenário, alguns candidatos pela primeira vez, alguns não tão conhecidos. Isso aconteceu inclusive aqui no Rio Grande do Norte, mas também em vários outros estados. E eu penso que o candidato Bolsonaro, que foi o candidato mais votado, embora seja um político profissional já há quase 30 anos, salvo engano, está no seu 7º mandato como deputado, ele representa a sua campanha conseguiu representar esse discurso meio que antissistema, sendo uma coisa diferente, quando na verdade o seu histórico é de um envolvimento muito grande como político profissional, né? Penso que o que você destacou é correto no sentido de uma certa falta de debate. O episódio ocorrido que levou o candidato Bolsonaro se afastar, né? Em termos políticos, eu acho que o favoreceu, né? Penso que a população desconhece muito das suas propostas e ele, enfim, durante o primeiro turno não se submeteu ao desgaste natural de um debate onde há confrontação, onde há tensão, onde há conflito, né? Então, de certa maneira, foi preservado desse desgaste. Em certo sentido, várias pesquisas indicam, de vários institutos diferentes, que esse sentimento de raiva, de ódio contra o sistema, e uma frase que é atribuída a ele, que ele usa, né? Sou contra tudo isso aí, né? Resume talvez um pouco dessa construção muito genérica, né? E de ser contra, né, tudo isso que está aí. Mas, a bem da verdade, se desconhece muitas coisas. Mais uma vez, também, as eleições são marcadas por muitas imprecisões nas pesquisas eleitorais, né? Mesmo o candidato Haddad, que chega em segundo turno, tem uma votação especificando com quase 30%. Né? Desconheço pesquisas que foram divulgadas às vésperas da eleição que apontavam um desempenho dessa magnitude, né? Penso também que a campanha dele, do Haddad, né, que ficou em segundo lugar, ela não conseguiu representar essa novidade que seria desejada, né? Pelo contrário, a campanha do Bolsonaro consegue classificar como ele representa isso que está aí, embora que o atual presidente já há cerca de 2 anos, né, não seja nem de um partido nem de outro. A bem da verdade, né, de alguma forma, as duas candidaturas que chegam ao segundo turno são candidaturas da oposição, mas penso que, por força de uma série de circunstâncias, né, a candidatura do Bolsonaro consegue, na sua construção imagética discursiva, na sua narrativa, associar muito mais a candidatura do Haddad a alguma coisa que já está estabelecida. E, nesse sentido, ela incorpora esse discurso antissistema, ou, no caso, antipetista, e isso, ao mesmo tempo que marca uma posição, por outro lado, deixa em aberto a favor do que ela realmente se coloca, com detalhes mais claros do que sejam propostas, por exemplo, para a superação do desemprego, para a retomada do desenvolvimento econômico, né? Se fala muito genericamente, por exemplo, em privatizações, como na última declaração, mas assim, o que é que isso quer dizer? Para nós que estamos numa universidade federal, pública, gratuita, isso para a sociedade e para nós em particular aqui da UFRN, isso é uma questão muito importante. Nós não sabemos com detalhes, né, qual é a postura dessa candidatura a esse respeito. E isso esperamos que seja aprofundado no segundo turno, porque penso que a população deve assumir, deve conhecer também com maior detalhe essas posturas. Mas penso que um debate também muito significativo é a questão da própria democracia. Claramente, a candidatura do deputado Bolsonaro, né, ele mesmo chegou a dar declarações e voltou atrás, né, questiona o valor da própria democracia, chegou a dar uma declaração que não aceitaria o resultado
que caso não ganhasse, o seu vice, o Mourão, também deu declarações das quais ele se arrependeu. O Bolsonaro disse que ele ficasse calado, né, por assim dizer. A última declaração que ele deu um dia antes da eleição foi elogiar o seu neto, saiu em toda a imprensa brasileira, foi elogiar o seu neto, dizendo que ele era uma evolução, era bonito porque era um branqueamento da raça, o que é um absurdo. Já no dia da eleição, ele se dizia, segundo publicaram vários jornais, um idiota por ter dado declaração dessa natureza. E aí eu acho que essa é uma candidatura que tem, assim, que coloca essa questão da regra do jogo, né? Fala claramente em assumir posturas que estão fora da democracia, quer dizer, isso eu acho bastante temerário, né? Por outro lado, na sua narrativa consegue ou faz um discurso que coloca a candidatura do candidato Haddad associada a experiências de ditadura. E me parece que o resultado eleitoral mostra que na compreensão de vários setores da sociedade brasileira, essa marca pegou, né? Mesmo alguns setores menos conservadores e mais à esquerda questionaram algumas propostas da candidatura de Haddad, né, que estariam mais, por exemplo, a questão da Constituinte, a questão do controle da mídia e tal, né? Então, eu penso que essa polarização às vezes fica muito mais claro com o que você não concorda do que com o que você concorda. E penso que o segundo turno pode ser interessante para a sociedade na medida que esclareça as propostas das candidaturas. Perfeito, professor Henrique. Essa questão é importante porque, professor Daniel Pessoa, para além dos números propriamente da corrida eleitoral, né, essas eleições marcaram uma certa tensão a respeito mesmo da própria democracia, né, dos destinos da democracia, tão incipiente no Brasil, tão jovem ainda, né, tão já ameaçada por outras ações anteriormente mesmo até a essa eleição, mas o aumento da tensão é em parte por essa indeterminação a respeito do programa daquele que está à frente, momentaneamente à frente das pesquisas, mas, sobretudo, quanto às proposições que colocam em xeque, né, a própria democracia brasileira. Então, as forças democráticas estão se aglutinando nesse momento porque percebem, isso é uma leitura também de muitos órgãos de imprensa internacional, ou seja, de que determinadas posturas do candidato que está em primeiro lugar se configuram como uma grande ameaça, não é, à própria democracia brasileira. Então, isso é um outro ingrediente que preocupa para além do sucesso ou fracasso desse ou daquele partido nesse primeiro turno, né? Boa noite, eu queria ouvi-lo primeiramente. Boa noite, Sérgio, demais aqui presentes e telespectadores, telespectadoras. Sem dúvida alguma, né, a gente tem aí à nossa frente, né, uma candidatura que, a meu ver, né, eu faço uma análise que vai por um outro viés, digamos assim, porque o que se mostra não é apenas o componente político aqui, nessa candidatura que ascende, né, numa ascensão meteórica. E eu costumo dizer que, na verdade, o Bolsonaro ele surge como um fenômeno de surfar numa onda que estava aí, de certo modo, durante algum tempo no Brasil, né, contida, né, que é a onda fascista mesmo, tá certo? Então, nós temos, né, pessoas que não expressavam seu racismo, sua misoginia, ou seja, seu repúdio às mulheres, a inferiorização das mulheres, da comunidade LGBT e outros segmentos, mas que estava ali latente, contido e, ao meu ver, analisando a partir dos movimentos, né, ocorridos em 2013 principalmente, mas antes disso já começou, né, a direita brasileira, né, e aí o Bolsonaro é colocado como extrema-direita e conservador, ao meu ver, na verdade, ele é fascista mesmo, ou seja, ele
é a negação da política, porque ele prega a dominação pela força, pela violência. E isso é a negação completa da política, que é a arte do convencimento e a habilidade de conviver com as diferenças, né, para convergir os interesses em prol, né, daquilo que é mais importante para a nação e para as pessoas. Mas, retomando a análise, né, é um fenômeno sociológico que a gente está vivenciando nesse país, em que o ovo da serpente foi quebrado, digamos assim, né? E o PSDB, né, é o grande responsável por isso, a partir, né, da captura, né, a direita, de um modo geral, capturou os movimentos, né, sociais que reivindicavam a questão das passagens dos ônibus, a questão da mobilidade urbana, capturou com a ajuda de parte da mídia corporativa, né, chamada grande mídia, e esse movimento, né, se mostrou ali no ápice, no apogeu, nas jornadas de junho de 2013, né, que é quando a gente tem aí o processo eleitoral, né, se avizinhando, e aquela polarização que você destacou no início, né, entre o PT e o PSDB, e o PSDB produz o golpe de Estado para realizar o impeachment de Dilma, né, na minha concepção, e é incompetente o suficiente para dar de mão beijada aos cachorros, né, fascistas que eles liberaram em 2013, né, com muito mais ênfase. Ou seja, a direita brasileira comete o erro histórico, né, de achar que pode controlar, né, as pessoas que expressam essa forma de violência, né, para as relações sociais e para as relações de poder, né? Então, para mim, o Bolsonaro ele surfa nessa onda desse fenômeno sociológico que a gente está vivenciando, né? Ele não é que ele, eu discordo um pouco do professor, né? Não é que ele represente isso. Na verdade, ele está sendo jogado, né, por essa onda a esse patamar, porque ele, na verdade, vai se identificar as pessoas que são dessa forma, que pensam dessa forma e que agem dessa forma pela violência, né, e com a intolerância às diferenças, vão se identificar com ele, que ele expressa isso, né, não só por palavras, mas por atitudes também. Então, essa identidade, né, ela foi criada não porque o Bolsonaro represente isso, mas porque as pessoas enxergaram nele essa vazão. E claro que tem outros componentes também, tem o componente político, evidentemente, não é só sociológico, né? O componente político de a gente ter a produção da polarização, o antipetismo, né? O discurso vazio, né, do combate à corrupção, no sentido de não enxergar a complexidade de que é o fenômeno da corrupção, né? A questão seletiva que a gente enxerga também na maneira como isso foi tratado, né, nos processos judiciais, né, e, enfim, altamente questionáveis do ponto de vista das regras constitucionais, das garantias constitucionais, até porque a gente já tem órgãos internacionais se pronunciando, como a ONU, né, nesse sentido. Então, eu enxergo, né, que a democracia está em completo risco na nossa sociedade a partir do momento que a gente tem essa ascensão com propostas fascistas, né, de domínio, né, das diferenças e de forçar as pessoas a se enquadrarem. Perfeito, professor Daniel. Professor Haroldo, justamente esse quadro, né, que é um quadro que joga com a polarização, né, e que justamente esse ingrediente, né, do antipetismo que serviu como mola propulsora de certos discursos de centro e direita, mas que também contaminou alguns, porque é um jogo eleitoral, né? Então contaminou também representações expressivas da esquerda, mas no sentido justamente de aproveitarem esse contexto para se demarcarem eleitoralmente, né? Do PT. Isso se revela, ou está se revelando agora, um grande problema para um contexto de segundo turno, em que, justamente como uma espécie de tiro no pé, né, as forças de centro e direita acabaram favorecendo um quadro que é de extremo risco
para a democracia brasileira, né? Um candidato que afronta expressamente, né, justamente como o Henrique estava dizendo no início, coloca em risco o próprio jogo democrático, a defesa do contraditório, das posições, das divergências no debate das ideias, né, Então, agora criou-se um problema difícil, desafiador para todas as forças mais democráticas, né? Boa noite. Boa noite, Vila Sávia. Boa noite, colegas. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que a gente está pagando o preço da quebra do regime democrático em 2016. Ali, as vozes de agora, elas foram dadas ali, naquele momento que a gente aceitou, a sociedade aceitou o impeachment da presidente eleita a partir de indícios absolutamente extralegais, né, que conduziram aquele processo. Mas havia interesses naquele momento de natureza política que permitiram aquela relativização, né? E toda relativização no ambiente social, ela paga um preço, né? No caráter jurídico, paga mais. Então, nós estamos vivendo hoje, digamos, a ressaca do golpe de 2016, que foi o início da quebra da democracia brasileira, né? Contribui para isso, evidentemente, situando o contexto histórico, um processo de natureza conhecida no Brasil, um processo das frágeis democracias, né, em momentos democráticos em que vivemos, que as tendências derrotadas, sobretudo as de viés liberal, elas partiram para processos de questionamento do processo democrático. Então, o forte das elites liberais no Brasil nunca foi a democracia. A democracia sempre foi estranha, né, a esses grupos, porque advogavam uma concepção liberal do ponto de vista econômico com uma sociedade desigual como a brasileira. Portanto, o ambiente democrático sempre foi um problema para esses grupos. A partir de 2016, essa afeição adquire uma nova perspectiva, e essa perspectiva foi a de dar vazão, né, àquilo que de fato estava subsumido, estava latente, mas que já tinha manifestado em outros momentos históricos a sua face. Ou seja, nunca é demais lembrar que durante os anos 30 o Brasil teve o segundo maior partido nazista fora da Alemanha. A Ação Integralista Brasileira, ela rapidamente chegou a 200 mil filiados. Quer dizer, então, esse processo no Brasil de ter uma forte presença na sociedade de concepções fascistas, ela é histórica. Por outro lado, a gente precisa considerar também, em termos da situação criada e dos dilemas que a democracia vive daqui para até o segundo turno, o fato de que a desconstrução da política, como foi feita no Brasil a partir de 2013, né, a identificação daqueles que são exclusivamente os responsáveis pelas crises criadas no Brasil, acabaram, evidentemente, criando um ambiente de antinomia em relação ao ambiente da liberdade e da disputa de ideias. Então, contribuiu para isso, evidentemente, uma mídia posicionada a um lado do espectro político, né, trabalhou cotidianamente para isso, um único discurso sendo martelado, e isso acaba chegando na realidade. Por outro lado, veja bem, ainda assim a sociedade brasileira preserva alguns elementos de racionalidade e de lucidez, mas a um preço caro, a polarização que a gente está vivendo, né? PT e PSDB disputaram a política brasileira nas últimas 5, 6 eleições. O PSDB sempre foi o grande escondido, né, protegido pela mídia. No entanto, é o partido que desaparece do cenário político, né, desaparece com uma votação pífia em relação a presidente e com com uma bancada federal diminuta. Por outro lado, o PT surge, se mantém, né, recupera, né, como uma fênix depois de tanto golpe, não se imaginava, né, um processo de garantir essa sua faixa de 30% do eleitorado. Então, nós temos um quadro que é um quadro estável nesse aspecto, mas
esse campo de tensão histórico está superado. Hoje, né, está colocado uma eleição onde a proposta política não vale, né? É uma eleição baseada nas fake news, uma coisa assustadora, né? A candidatura de Jair Bolsonaro, tenho certeza que não vai ter interesse nenhum em debate de ideias, não é por aí que ele se legitima na proliferação de notícias falsas nas redes sociais. A televisão e a grande imprensa é a grande fracassada também nesse processo, esquecida, e certamente esse processo tem de um tensionamento, né? Muito difícil que a gente enxergue um processo de consolidação democrática a partir de qualquer dos resultados, porque o processo em si já está viciado, a eleição ela é fraudulenta já desde o seu início. Perfeito, professor Haroldo Carvalho, professor do Departamento de História. Gustavo, vou passar imediatamente a palavra para você, para a gente ter tempo ainda para conversar nesse primeiro bloco, para contextualizar justamente essa perspectiva que surge a partir das eleições, das votações do primeiro turno, né? Sobretudo aquilo que ela coloca como desafio para a sociedade brasileira, já que as ameaças ao jogo democrático mesmo são evidentes. E que jogam contra até mesmo os interesses das próprias forças conservadoras, porque você não tem controle sobre todas as variáveis, né? A gente solta os cachorros doidos e não tem como controlá-los, né? Não tem como eles ter na mão o controle desse processo. E a perda justamente das garantias democráticas, elas não são interessantes sequer para as forças conservadoras. Boa noite. Bom, boa noite, professor Sérgio, professor Daniel, professor Henrique, professor Haroldo, telespectadora da TV Universitária que nos assiste neste momento. E é interessante essa questão dos cachorros, professor Sérgio, porque os professores de história me corrijam, por causa do meu atrevimento, eu leio muito mais de história que direito, inclusive. Por ocasião do AI-5, o ministro de Costa e Silva era Pedro Aleixo, e o AI-5 foi decretado e ele... Na verdade, era o vice-presidente. Era o vice. E no AI-5 foi o único que votou na reunião do Conselho de Segurança Nacional contrariamente. E naquela ocasião ele falou, meu problema não é com a lei, presidente, meu problema é com o guarda da esquina, não é isso mesmo? Então, você cria uma atmosfera que legitima com que os cachorros sejam soltos, com que as pessoas se sentem legitimadas, por exemplo, para ir levar um revólver 38 e apertar as teclas da urna com um revólver 38 enquanto usa o celular. Você vê que as pessoas se sentem autorizadas e legitimadas, se sentem com salvo-conduto de realizar esse tipo de conduta, esse tipo de tratamento na vida cotidiana, pessoal, profissional, porque há uma espécie de empoderamento que a candidatura de Jair Bolsonaro causa em seu exército, que eu diria assim, que uma parcela de seu eleitorado corresponde, com perdão da palavra, um exército de lunáticos, de pessoas que seguem, colocam como mito, né, uma expressão própria desse segmento, colocam como mito, fazem festas de aniversário, fazem louvações em relação à sua pessoa e defendem as suas ideias que definitivamente não tem um viés democrático, mesmo por parte do seu staff tecnocrata, né? Na Piauí, do mês de setembro, há um perfil bem interessante do Paulo Guedes, que é o postulante czar da economia no eventual governo Jair Bolsonaro. E nesse perfil fica muito claro o ódio, a raiva, a aversão que o Paulo Guedes tem em relação ao processo democrático envolvendo as instituições políticas e deliberação democrática, tanto no parlamento como conselhos e afins. Em determinado momento do perfil ele coloca, eu vou chegar aqui com uma ideia, se algum deputado reclamar, alguma pessoa faz essa referência a ele. Ele é daquele tipo de pessoa que ele traz a ideia, traz o seu plano, se algum deputado reclamar, ele vai embora. Ou seja, a ideia dele, ele não vê a ideia dele como algo que deve ser submetido aos freios e contrapesos, aos instrumentos deliberativos próprios da democracia representativa. E a própria lógica do Chile de Pinochet. O programa de Pinochet, o El Ladrillo, né, da Escola de Chicago, foi colocado num contexto de ditadura porque não seria possível ser implementado em condições normais de temperatura e pressão democrática. Da mesma forma, o projeto do Paulo Guedes, um projeto ultraliberal, um projeto que busca, segundo ele coloca nesse perfil, privatizar tudo, inclusive
as estatais estratégicas, como a Petrobras. É um projeto que jamais passaria, em regra, dentro dos filtros das democracias liberais ditas representativas. E isso é muito preocupante porque a atmosfera que foi criada no Brasil hoje, uma atmosfera que nasceu na esteira do golpe de 2016, que toda e qualquer previsibilidade da vida institucional e política hoje praticamente não existe. Você vê, por exemplo, dentro do próprio Poder Judiciário, o episódio fatídico, o episódio dia 8 de agosto, do solta ou não solta do ex-presidente Lula, em relação agora à decisão do ministro Lewandowski, que possibilitou com que Lula desse a entrevista à Folha de São Paulo, e o Ministério Público Federal não recorreu, e segundo o despacho da própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, não recorreu em respeito e prestígio ao princípio da liberdade de imprensa. Essa decisão, assim como a briga do dia 8 em relação à liberdade do ex-presidente Lula, essa decisão foi decidida monocraticamente por outro ministro, numa circunstância completamente contrária ao que a lei diz em relação à legitimidade de quem pode entrar com aquela ação, em relação à hierarquia de um ministro em relação a outro ministro, que isso não existe, uma coisa completamente fora dos parâmetros técnicos e processuais, fez com que, no final das contas, a liberdade de imprensa, um dos princípios mais caros às democracias liberais, não fosse concretizada. Isso é muito perigoso porque essa atmosfera gera e legitima uma série de abusos dessa natureza. Perfeito. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e você pode aproveitar esse tempo para enviar sua pergunta para a nossa fanpage do programa Grandes Temas, então no Facebook, ou então enviar uma questão, uma pergunta para o nosso WhatsApp pelo número 99193 6032. Até daqui a pouco.